Olá, Pai seja convosco, e bem-vindos ao curso de Teologia. Hoje, no capítulo 5 da nossa jornada, apresentarei a vocês o tema das relações ministeriais na Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. As relações ministeriais desempenham um papel fundamental na organização e no funcionamento da IEQ. Este tópico abordará informações essenciais sobre como os ministros são nomeados, as categorias que existem dentro da carreira ministerial quadrangular e as funções das comissões de relações ministeriais. Vamos nos aprofundar nas dinâmicas das relações ministeriais dentro da IEQ, destacando como a colaboração entre os ministros, líderes e membros é fundamental para o crescimento e sucesso de nossa igreja. Queremos enfatizar que, na IEQ, todos desempenham um papel crucial no corpo de Cristo, e é por meio de relações ministeriais saudáveis que podemos alcançar nossos objetivos. Nesta parte da apresentação, também destacaremos como a IEQ promove a cooperação, o respeito e a comunicação eficaz entre ministros e líderes. Além disso, exploraremos como a integração e formação contínua de ministros e líderes contribuem para fortalecer essas relações ministeriais. Essa introdução nos prepara para uma análise mais aprofundada deste importante tópico, demonstrando como a IEQ valoriza e investe nas relações ministeriais como parte essencial de nossa administração eclesiástica. No slide, aborda a visão geral da carreira ministerial quadrangular. Estamos introduzindo uma estrutura importante que orienta o desenvolvimento e progresso dos ministros na IEQ. Este é um tópico fundamental, pois descreve como a nossa igreja organiza e apoia o crescimento ministerial de seus membros. Neste slide, destacamos dois pontos-chave: as categorias ministeriais e a designação de postulante. As categorias ministeriais são divisões que ajudam a categorizar os ministros de acordo com seus níveis de experiência e responsabilidades. Isso ajuda a manter um sistema organizado em nossa igreja e permite que os ministros saibam claramente quais são as expectativas para o seu serviço. A designação de postulante é outro elemento importante que define o início da jornada ministerial. Mostramos como a IEQ identifica e designa postulantes para cargos ministeriais, fornecendo-lhes o treinamento e o apoio necessários para crescerem em seu ministério. Esse slide fornece uma visão geral inicial desses conceitos, preparando o público para uma exploração mais detalhada em slides subsequentes. Ele ajuda a estabelecer a estrutura e as diretrizes que a IEQ segue ao guiar os membros em sua carreira ministerial, enfatizando o compromisso da igreja com o crescimento e desenvolvimento de seus ministros. No slide, abordando o tema categorias, nomeações e credenciais, continuamos a explorar a estrutura das categorias ministeriais na IEQ e como os ministros são nomeados e credenciados. Esta seção é fundamental para entender como a igreja gerencia e orienta o desenvolvimento ministerial de seus membros. Primeiramente, destacamos que existem três categorias ministeriais dentro da IEQ, que são fundamentais para classificar os ministros de acordo com sua experiência, habilidades e responsabilidades. Essas categorias servem como um guia claro para os membros, permitindo que eles saibam onde estão em sua jornada ministerial e quais são as expectativas para o seu serviço. Em seguida, abordamos o processo de nomeações. Isso é crucial, pois descreve como os ministros são escolhidos para cargos específicos na igreja. Aí é que segue um processo estruturado de nomeações, que leva em consideração as habilidades e experiência de cada ministro, a fim de atribuir tarefas e responsabilidades que se alinhem com seus dons e chamados. Isso assegura que os ministros estejam envolvidos em áreas onde podem fazer a maior diferença. Também mencionamos que, em algumas situações, as nomeações podem ser solicitadas pela superintendência regional ou direção de campo. Isso mostra que a IEQ valoriza a flexibilidade e a participação ativa dos ministros no processo de nomeação. Em resumo, este slide fornece informações essenciais sobre como a IEQ gerencia a progressão ministerial, desde a classificação em categorias até o processo de nomeação, garantindo que os ministros estejam em posições que correspondam ao seu chamado e habilidades. Isso contribui para um ministério eficaz e bem organizado em nossa igreja. Intitulado Carreira Ministerial, continuamos a explorar o conceito de desenvolvimento ministerial na IEQ, com foco na progressão da carreira ministerial e a importância das comissões de relações ministeriais.
Primeiramente, este slide aborda o ingresso e a ascensão na carreira ministerial da IEQ. Isso se refere a como os membros ingressam no ministério e progridem em suas funções. A IEQ tem um processo estruturado para permitir que novos membros entrem no ministério, e isso é geralmente baseado em sua preparação, chamado e envolvimento na igreja. Conforme os ministros ganham experiência e maturidade em seus papéis, eles têm a oportunidade de avançar em suas carreiras ministeriais, assumindo responsabilidades adicionais ou passando para categorias ministeriais mais elevadas. Além disso, destacamos a importância das comissões de relações ministeriais. Essas comissões desempenham um papel fundamental na avaliação, aconselhamento e suporte aos ministros em sua jornada ministerial. Elas ajudam a garantir que os ministros estejam em posições que correspondam ao seu chamado e habilidades, e também fornecem diretrizes para o desenvolvimento contínuo. As comissões de relações ministeriais contribuem para um ministério saudável e bem orientado, promovendo o crescimento espiritual e prático dos ministros. Em resumo, este slide trata do processo de ingresso e ascensão na carreira ministerial da IEQ, destacando a importância das comissões de relações ministeriais como orientadoras e apoiadoras dos ministros em sua jornada. É crucial para a IEQ garantir que seus ministros estejam bem equipados e direcionados em seus papéis para cumprir a missão da Igreja de maneira eficaz. No slide que aborda as atribuições das comissões de relações ministeriais, enfocamos o papel essencial dessas comissões em vários aspectos do ministério na IEQ, incluindo admissão, procedimentos, avaliações e documentação. Primeiramente, as comissões de relações ministeriais desempenham um papel vital no processo de admissão de novos membros no ministério. Elas são responsáveis por avaliar as qualificações e preparação espiritual e prática dos candidatos. Isso é fundamental para garantir que apenas aqueles que estão genuinamente chamados e preparados para o ministério sejam admitidos. Dessa forma, as comissões contribuem para manter a integridade do ministério na IEQ. Além disso, essas comissões estabelecem procedimentos e diretrizes para orientar todo o processo de desenvolvimento ministerial. Elas definem critérios de avaliação e diretrizes para a progressão dos ministros em suas carreiras, garantindo que haja transparência e equidade em todas as etapas. Isso ajuda a evitar favoritismos ou preconceitos, mantendo o ministério justo e alinhado com os valores da IEQ. As avaliações desempenham um papel importante nas comissões, uma vez que elas são responsáveis por avaliar o desempenho e o crescimento dos ministros. As avaliações periódicas ajudam a identificar áreas que requerem desenvolvimento e fornecem orientações para melhorias contínuas. Essa abordagem é crucial para garantir que os ministros estejam sempre trabalhando em direção à excelência em seus serviços à Igreja. Por fim, a documentação é uma parte essencial do trabalho das comissões de relações ministeriais. Elas mantêm registros de todas as decisões, avaliações e documentação relevante para cada ministro. Isso cria um histórico preciso de seu desenvolvimento e progresso na carreira ministerial. Além disso, a documentação também serve para manter a transparência e a prestação de contas. Em síntese, este slide destaca o papel fundamental das comissões de relações ministeriais na admissão, estabelecimento de procedimentos, avaliação do desempenho e manutenção de documentação relacionada aos ministros. Elas desempenham um papel crucial na garantia de um ministério saudável e bem orientado na IEQ, alinhado com seus valores e objetivos. No slide que aborda os requisitos pessoais dos postulantes, destacamos os critérios e requisitos que os candidatos ao ministério na IEQ devem cumprir para serem considerados elegíveis. Estes são elementos fundamentais que visam garantir a qualidade e a integridade dos futuros ministros. Primeiramente, a nacionalidade é um requisito importante a ser considerado. Os candidatos devem geralmente ser cidadãos do país onde desejam servir no ministério. Isso está alinhado com a ideia de que os ministros devem ter raízes e um profundo compromisso com a comunidade em que atuam. A maioridade é outro critério importante. Para ingressar no ministério, os candidatos geralmente devem ter atingido a idade adulta legal. Isso reflete a necessidade de maturidade e responsabilidade ao assumir um papel ministerial na Igreja. O estado civil é outro fator a ser considerado.
Dependendo da denominação e de sua teologia, pode haver requisitos específicos relacionados ao estado civil dos candidatos. Alguns podem exigir que os ministros sejam casados, enquanto outros podem permitir ministros solteiros. Isso geralmente está relacionado à ênfase teológica da Igreja em relação ao casamento e ao ministério. A vida cristã é um requisito fundamental. Os candidatos devem demonstrar um compromisso firme com sua fé e prática cristã. Isso inclui participação regular nas atividades da Igreja, envolvimento em serviços voluntários e uma vida de oração e estudo da Bíblia consistente. Conhecimentos bíblicos são essenciais para qualquer ministro. Os candidatos devem demonstrar um bom entendimento das Escrituras e da teologia cristã. Isso geralmente é avaliado por meio de exames ou entrevistas durante o processo seletivo. A aprovação no processo seletivo é um marco crítico. Os candidatos devem passar por um processo de seleção rigoroso, que pode incluir entrevistas, avaliações teológicas e práticas, bem como exames escritos. A aprovação nesse processo é necessária para avançar no caminho do ministério. Documentos pessoais e certidões também são obrigatórios. Os candidatos devem fornecer documentos que atestem sua identidade, histórico educacional e, em alguns casos, sua ficha criminal. Esses documentos ajudam a garantir a confiabilidade e a integridade dos futuros ministros. Em resumo, este slide aborda os requisitos pessoais dos postulantes, incluindo nacionalidade, maioridade, estado civil, vida cristã, conhecimentos bíblicos, aprovação no processo seletivo, bem como a apresentação de documentos pessoais e certidões. Esses critérios são fundamentais para garantir que os candidatos ao ministério atendam aos padrões estabelecidos pela IEQ e demonstrem um compromisso sólido com sua fé e prática cristã. No slide, que aborda o tópico 2, Base Legal da IEQ, introduzimos os princípios legais e as bases que sustentam a estrutura e a operação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Este tópico é crucial para compreender como a Igreja é organizada e operada dentro dos parâmetros legais e regulatórios. Em primeiro lugar, é importante destacar que a introdução a este tópico tem o propósito de fornecer uma visão geral dos aspectos legais que orientam a IEQ. Isso inclui a legislação religiosa e civil que a Igreja segue para operar legalmente em conformidade com as leis do país. O termo base legal refere-se a uma estrutura legal que define as práticas e operações da Igreja. Isso pode incluir a Constituição e estatutos da Igreja, bem como qualquer outra documentação legal relevante. Esses documentos estabelecem as regras e regulamentos pelos quais a IEQ deve operar. A introdução a esse tópico também pode abordar a importância de estar em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tanto no âmbito religioso quanto civil. Isso é fundamental para manter a integridade e a legalidade da Igreja, além de garantir que ela cumpra todas as obrigações fiscais e regulatórias. A IEQ, como muitas organizações religiosas, pode ser submetida a requisitos específicos, como a obtenção de status de organização religiosa sem fins lucrativos ou isenções fiscais. Portanto, a introdução pode destacar a importância de compreender e cumprir essas exigências para manter o status legal da Igreja. Em resumo, este slide introdutório sobre a base legal da IEQ fornece uma visão geral dos princípios legais e regulatórios que norteiam a Igreja. Ele destaca a importância de cumprir as leis religiosas e civis relevantes e de operar dentro de uma estrutura legal sólida. Compreender essas bases legais é fundamental para o bom funcionamento e a integridade da IEQ. No slide que aborda o Estatuto e sua importância, enfatizamos a definição e a relevância do Estatuto para a Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ. Este é um tópico crucial para compreender como a IEQ é legalmente organizada e como suas operações são regulamentadas. Primeiramente, é importante destacar o que entendemos por estatuto neste contexto. O estatuto é um documento legal que estabelece as regras, regulamentos e a estrutura da IEQ. Ele serve como uma espécie de constituição interna que orienta as operações da Igreja. Isso inclui detalhes sobre sua estrutura de liderança, processos de tomada de decisão, procedimentos de eleição, administração de finanças e outros aspectos essenciais do funcionamento da Igreja.
O Estatuto é crucial para a IEC por várias razões. Primeiramente, ele fornece clareza e transparência sobre como a Igreja é organizada e como as decisões são tomadas. Isso é fundamental para evitar conflitos e mal-entendidos dentro da congregação, pois todos os membros podem se referir ao Estatuto para compreender as diretrizes e políticas da Igreja. Além disso, o Estatuto desempenha um papel fundamental no registro legal da IEC. Para ser uma entidade legal reconhecida perante as autoridades governamentais, a Igreja normalmente deve registrar seu estatuto. Isso confere à IEC um status legal que lhe permite conduzir atividades religiosas, arrecadar fundos e manter isenções fiscais, se aplicável. O registro legal é importante, pois garante que a IEC esteja em conformidade com as leis do país em que opera. Isso não apenas ajuda a evitar problemas legais, mas também contribui para a credibilidade da Igreja perante a sociedade em geral. Em resumo, o slide Estatuto e sua importância aborda a definição do Estatuto e destaca sua importância para a IEC. Ele descreve como esse documento fornece orientação sobre a estrutura e as operações da Igreja, promove a transparência e a conformidade legal, além de ser fundamental para o registro legal da Igreja. Portanto, o Estatuto desempenha um papel vital na base legal e na integridade da IEC. No slide que aborda o regimento interno, iremos explorar a definição desse documento, o âmbito das questões que ele trata e o valor legal que ele detém no contexto da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEC. O regimento interno é um documento que complementa o Estatuto da IEC. Enquanto o Estatuto estabelece as diretrizes gerais, estrutura organizacional e princípios fundamentais da Igreja, o regimento interno lida com questões mais práticas e operacionais. Ele é como um guia detalhado que fornece orientação sobre como a Igreja deve funcionar no dia a dia. Em relação ao que o regimento interno trata, ele pode abordar uma variedade de tópicos, incluindo procedimentos para reuniões e tomada de decisões, responsabilidades e funções dos membros da liderança, políticas de gerenciamento financeiro, diretrizes para a realização de eventos e cultos, e muitas outras questões práticas relacionadas à administração da Igreja. O valor legal do regimento interno está na sua aplicabilidade e execução dentro da IEC. Embora seja um documento interno, ele deve ser elaborado e seguido de acordo com as leis e regulamentos vigentes no país em que a Igreja opera. Isso significa que as disposições do regimento interno devem estar em conformidade com a legislação local e não podem entrar em conflito com o Estatuto da IEC. O regimento interno é a ferramenta prática que ajuda a implementar as diretrizes estabelecidas no Estatuto de maneira eficaz e específica. Além disso, o regimento interno é um instrumento útil para resolver disputas internas e garantir que todos os membros estejam cientes das políticas e procedimentos da Igreja. Ele pode ser usado para mediar conflitos, esclarecer ambiguidades e garantir que as operações da Igreja ocorram de acordo com as normas estabelecidas. Portanto, o slide sobre o regimento interno destaca a importância desse documento complementar ao Estatuto da IEC. Ele define o regimento interno, aborda os tópicos que ele pode tratar e ressalta o valor legal do documento, que é vital para a administração eficaz da Igreja e para garantir a conformidade com a legislação local. O regimento interno desempenha um papel fundamental na operação cotidiana da IEC e na resolução de questões práticas. No slide que aborda a declaração de fé, exploraremos a história e a importância dos credos na IEC, bem como os tópicos doutrinários que geralmente são abordados nesses credos. A declaração de fé é uma parte essencial da identidade e doutrina da IEC. Historicamente, os credos desempenharam um papel fundamental na fé cristã, e a IEC adota uma declaração de fé que reflete suas crenças fundamentais. Essa declaração é uma expressão escrita das doutrinas e crenças centrais que a IEC segue e ensina a seus membros. A importância dos credos reside em fornecer uma base sólida para a fé, unindo os membros da Igreja em torno de crenças comuns. Eles também servem como uma ferramenta para ensinar e transmitir as doutrinas essenciais da IEC de uma geração para a próxima. Os credos ajudam a manter a ortodoxia e a coesão doutrinária dentro da Igreja, garantindo que os membros estejam alinhados com as crenças centrais. Quanto aos tópicos doutrinários geralmente abordados na declaração de fé da IEC, eles podem incluir a crença na Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo, a autoridade da Bíblia, a natureza de Deus, a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo, o papel da Igreja na missão e no discipulado, entre outros. A declaração de fé é uma síntese das principais doutrinas que a IEQ considera fundamentais para a fé e a prática cristã. Portanto, o slide sobre a declaração de fé destaca a importância histórica dos credos na IEQ, bem como os tópicos doutrinários que geralmente são abordados na declaração de fé da Igreja. Isso ajuda a compreender como essa declaração desempenha um papel central na definição da fé e identidade da IEQ e na manutenção da coesão doutrinária entre seus membros. O slide que trata do Sistema Nacional de Gestão Administrativa com o subtítulo Secretaria-Geral de Administração e Finanças descreve um componente fundamental da estrutura organizacional da IEQ e seu sistema de gerenciamento administrativo. Na IEQ, o Sistema Nacional de Gestão Administrativa é uma parte vital para a eficiência e organização da Igreja em nível nacional. A Secretaria-Geral de Administração e Finanças é a responsável por coordenar e supervisionar esse sistema. A administração e as finanças desempenham um papel crítico na garantia de que a Igreja funcione de maneira eficaz e cumpra seus objetivos. No âmbito desse sistema, a Secretaria-Geral de Administração e Finanças lida com uma série de tarefas, incluindo a gestão de recursos financeiros, orçamentos, prestação de contas e manutenção de registros. Ela também pode estar envolvida na elaboração de políticas administrativas, diretrizes e procedimentos para garantir que a administração da Igreja ocorra de acordo com padrões éticos e eficazes. Além disso, a Secretaria-Geral de Administração e Finanças pode ser responsável por lidar com questões relacionadas a recursos humanos, como contratação, treinamento e supervisão de funcionários, bem como assuntos relacionados à infraestrutura e logística para eventos e reuniões da Igreja. A importância deste slide é destacar como a IEQ atribui grande importância à gestão administrativa e financeira eficaz, garantindo que os recursos da Igreja sejam usados de forma responsável e que todos os processos administrativos estejam alinhados com os princípios éticos e organizacionais da IEQ. Em resumo, o slide sobre o Sistema Nacional de Gestão Administrativa com a Secretaria-Geral de Administração e Finanças destaca a importância da gestão eficaz na IEQ, abrangendo a administração financeira e outras áreas críticas para o funcionamento da Igreja. Essa estrutura organizacional desempenha um papel fundamental na manutenção da eficiência e integridade da Igreja. Neste slide, estamos explorando a importância da Secretaria-Geral de Administração e Finanças dentro da IEQ. Trata-se de um departamento fundamental que desempenha um papel central na administração e gestão da Igreja, com foco especial nas áreas financeira e administrativa. As funções da Secretaria-Geral de Administração e Finanças abrangem várias áreas críticas. Em primeiro lugar, a gestão financeira é uma de suas responsabilidades primordiais. Isso inclui a elaboração de orçamentos, o acompanhamento de despesas e receitas, bem como a prestação de contas financeiras. Garantir que todos os recursos sejam usados de maneira responsável é fundamental para manter a integridade financeira da Igreja. Além disso, esse departamento também lida com questões relacionadas a recursos humanos. Isso envolve a contratação, treinamento e supervisão de funcionários da Igreja. Uma equipe bem gerenciada é essencial para garantir que as operações da Igreja ocorram sem problemas. A elaboração de políticas e procedimentos é outra área em que a Secretaria-Geral de Administração e Finanças desempenha um papel importante. Isso ajuda a garantir que todos na Igreja estejam cientes das diretrizes e padrões éticos que devem ser seguidos. Essas políticas são essenciais para manter a ordem e a integridade organizacional. Além disso, a gestão de recursos físicos é uma tarefa desse departamento. Isso inclui lidar com questões relacionadas à infraestrutura da Igreja, bem como garantir que todos os eventos e reuniões ocorram sem problemas do ponto de vista operacional. A prestação de contas é um valor essencial, e a Secretaria-Geral de Administração e Finanças desempenha um papel crucial nesse sentido. Ela garante que todas as atividades financeiras e administrativas da Igreja sejam devidamente documentadas e relatadas, promovendo a transparência e a confiabilidade. Em resumo,
A Secretaria-Geral de Administração e Finanças é uma parte integral da IEC, desempenhando um papel vital na gestão financeira, de recursos humanos e na elaboração de políticas e procedimentos. Além disso, ela é responsável pela infraestrutura da Igreja e pela garantia de prestação de contas. Esse departamento é essencial para manter a eficiência e a integridade da Igreja, ajudando a garantir que a IEC cumpra seus objetivos administrativos e financeiros de acordo com seus princípios e valores. Neste slide, estamos discutindo a importância da gestão de cadastros e membresia dentro da IEC, destacando as responsabilidades dos membros, da administração local, regional e estadual nesse processo. Primeiramente, a gestão de cadastros e membresia é um aspecto crucial da administração eclesiástica, pois está diretamente relacionada à organização e ao acompanhamento do corpo de membros da Igreja. Nossa Igreja, como mencionado anteriormente, opera em níveis locais, regionais e estaduais. Cada um desses níveis desempenha um papel fundamental na gestão dos cadastros e membresia. No nível local, os membros da Igreja têm a responsabilidade de manter seus próprios registros atualizados. Isso inclui informações de contato, estado civil, mudanças de endereço e outras informações pessoais que são essenciais para a comunicação e o acompanhamento adequado. Além disso, é fundamental que os membros informem sobre quaisquer mudanças em sua situação espiritual, como batismos, transferências ou decisões de membresia. A administração local desempenha um papel de supervisão e apoio nesse processo. Eles têm a tarefa de manter um registro centralizado de todos os membros da Igreja em sua congregação. Isso facilita a comunicação interna e permite que a liderança esteja ciente das necessidades espirituais e práticas de seus membros. Além disso, a administração local é responsável por atualizar os registros e relatórios para as instâncias regionais e estaduais. Nas instâncias regionais e estaduais, a gestão de cadastros e membresia adquire uma dimensão mais ampla. A administração regional e estadual é responsável por consolidar as informações de várias congregações locais e manter um registro abrangente de todos os membros em sua jurisdição. Isso é vital para a coordenação de atividades em larga escala, como conferências e eventos regionais, bem como para a manutenção de registros históricos e estatísticas da Igreja. Além disso, a administração regional e estadual também desempenha um papel fundamental na supervisão e apoio das congregações locais em questões de membresia. Eles podem oferecer orientações, treinamento e recursos para ajudar as congregações locais a manter registros precisos e a lidar com questões de membresia de acordo com os procedimentos estabelecidos pela IEC. Em resumo, a gestão de cadastros e membresia é um processo complexo e interligado que envolve a participação ativa dos membros individuais, da administração local, regional e estadual. É essencial para a manutenção da ordem, comunicação eficaz e coordenação dentro da IEC, garantindo que todos os membros sejam adequadamente cuidados e que a Igreja funcione de maneira eficiente em todos os seus níveis de organização. Neste slide, estamos focando na administração geral, que inclui a gestão de informações financeiras e cadastrais na IEC, bem como a importância de um sistema contábil eficaz. Primeiramente, a administração geral é um aspecto crítico da administração eclesiástica, uma vez que lida com as finanças e os registros da Igreja. Dentro da IEC, é essencial manter um controle preciso e atualizado das informações financeiras e cadastrais para garantir a transparência, conformidade legal e uma administração eficaz. A gestão de informações financeiras envolve o registro e acompanhamento de todas as transações financeiras da Igreja. Isso inclui a arrecadação de dízimos e ofertas, despesas com manutenção de instalações, salários de funcionários, despesas de ministérios e outros custos operacionais. É imperativo que todas essas informações sejam registradas de maneira precisa e organizada. A administração eficaz das informações cadastrais refere-se à manutenção de registros precisos sobre os membros da Igreja. Isso inclui detalhes de contato, informações demográficas, registros de membros, histórico de participação em ministérios e outros dados relevantes. Esses registros são cruciais para a comunicação interna, planejamento de eventos e atividades da Igreja e acompanhamento do desenvolvimento espiritual dos membros.
Um sistema contábil bem implementado é fundamental para a administração geral. Isso envolve o uso de software contábil especializado para gerenciar as finanças da igreja, registrar transações, criar relatórios financeiros e garantir a conformidade com as leis fiscais. Além disso, um sistema contábil eficaz também permite a prestação de contas e transparência nas operações financeiras da igreja. É importante destacar que a administração geral não é apenas uma questão de gestão interna, também tem implicações legais e éticas. É fundamental para a IEQ manter registros financeiros e cadastrais precisos em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Isso não apenas promove a integridade da igreja, mas também constrói confiança entre os membros e a comunidade em geral. Em resumo, o slide Administração Geral destaca a importância da gestão eficaz das informações financeiras e cadastrais na IEQ. Essa administração é crucial para manter a ordem, transparência e conformidade, bem como para garantir que a igreja esteja funcionando de acordo com seus valores e princípios. Neste slide, estamos focando no sistema contábil, que desempenha um papel fundamental na administração eclesiástica da IEQ. Vamos abordar as características, funcionalidades, acesso e obrigatoriedade desse sistema. O sistema contábil é uma ferramenta essencial para a IEQ, que oferece características específicas para atender às necessidades de gerenciamento financeiro da igreja. Essas características podem incluir a capacidade de registrar e categorizar transações financeiras, acompanhar o fluxo de caixa, gerar relatórios financeiros, manter registros detalhados de dízimos e ofertas, entre outras funcionalidades. As funcionalidades do sistema contábil são projetadas para simplificar e otimizar a gestão financeira da igreja. Isso inclui a automação de tarefas rotineiras, como a reconciliação de contas, o cálculo de impostos e a geração de demonstrações financeiras. Além disso, o sistema pode ser configurado para atender às necessidades específicas da IEQ, adaptando-se aos processos e fluxos de trabalho da igreja. O acesso ao sistema contábil deve ser controlado e restrito a pessoas autorizadas na administração eclesiástica. Isso garante a confidencialidade das informações financeiras e reduz o risco de erros ou má administração. Geralmente, apenas membros designados da igreja têm acesso ao sistema, e esse acesso é protegido por senhas e medidas de segurança adequadas. A obrigatoriedade do sistema contábil é um aspecto importante a ser considerado. Em muitos casos, igrejas, incluindo a IEQ, podem ser legalmente obrigadas a manter registros financeiros precisos e relatórios financeiros em conformidade com as leis fiscais e regulamentações governamentais. Portanto, o uso de um sistema contábil é uma prática recomendada para cumprir essas obrigações legais e garantir a transparência nas finanças da igreja. Em resumo, o slide Sistema Contábil destaca a importância de um sistema de contabilidade eficaz na administração eclesiástica da IEQ. Esse sistema oferece características e funcionalidades específicas, controla o acesso a informações financeiras confidenciais e é frequentemente obrigatório para cumprir obrigações legais. O uso adequado do sistema contábil é essencial para manter a integridade das finanças da igreja e para demonstrar responsabilidade e transparência para os membros e as autoridades reguladoras. Neste slide, estamos abordando a contabilidade em tempo real e suas vantagens para a administração eclesiástica da IEQ. Vamos analisar os pontos-chave sobre o acesso em tempo real e as vantagens dessa abordagem. A contabilidade em tempo real é uma prática essencial na administração financeira da IEQ. Isso significa que os registros financeiros são atualizados e disponíveis instantaneamente, permitindo que a igreja e suas lideranças tenham uma visão atualizada de suas finanças a qualquer momento. O acesso em tempo real a informações financeiras é fundamental porque oferece transparência e agilidade. Os membros da igreja, líderes e a equipe administrativa podem acessar informações financeiras atualizadas sempre que precisarem, sem atrasos. Isso é especialmente importante para tomar decisões informadas e acompanhar o desempenho financeiro da igreja. As vantagens da contabilidade em tempo real são significativas.
Primeiramente, ela permite um controle financeiro mais eficaz, pois os responsáveis pela administração podem identificar rapidamente quaisquer problemas financeiros ou discrepâncias. Além disso, ajuda a evitar surpresas desagradáveis e a tomar medidas corretivas imediatas, se necessário. Outra vantagem é que a contabilidade em tempo real pode melhorar a eficiência operacional da igreja. Com informações financeiras atualizadas, é mais fácil planejar orçamentos, definir metas e alocar recursos de maneira eficaz. Isso pode levar a uma melhor gestão dos recursos da igreja, resultando em maior sustentabilidade financeira. Além disso, a transparência gerada pela contabilidade em tempo real pode fortalecer a confiança dos membros da igreja, pois eles podem ver como suas doações estão sendo usadas de forma responsável e de acordo com a missão da IEQ. Isso pode aumentar o engajamento e a participação ativa na vida da igreja. Em resumo, o slide Contabilidade em Tempo Real destaca a importância do acesso em tempo real a informações financeiras na administração eclesiástica da IEQ. Isso oferece vantagens como transparência, eficiência operacional e fortalecimento da confiança dos membros. É uma prática essencial para manter as finanças da igreja em ordem e alinhadas com sua missão e objetivos. Neste slide, estamos explorando o acesso ao sistema, abordando os pontos-chave relacionados ao cadastramento e à gestão de acessos. Vamos detalhar esses aspectos de acordo com o texto apresentado. O cadastramento e a gestão de acessos são elementos cruciais para garantir que as informações financeiras e administrativas da IEQ sejam mantidas de maneira segura e controlada. O acesso ao sistema é uma função crítica, uma vez que envolve a permissão de indivíduos para lidar com informações financeiras e administrativas da igreja. O cadastramento refere-se ao processo de adicionar novos usuários ao sistema. Isso envolve a coleta de informações pessoais e a definição dos níveis de acesso a serem atribuídos a cada usuário. Essa etapa é fundamental, pois determina quem terá permissão para acessar e interagir com o sistema. É importante lembrar que, de acordo com o texto anterior, existem requisitos específicos para se tornar um usuário autorizado, como estar em conformidade com os requisitos pessoais e a aprovação no processo seletivo. A gestão de acessos está relacionada à administração contínua das permissões dos usuários. Isso inclui a capacidade de adicionar ou remover usuários, definir níveis de acesso, restringir ou conceder privilégios específicos, dependendo do papel e da responsabilidade de cada membro. Essa gestão de acessos garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a informações confidenciais e desempenhem funções de acordo com suas atribuições. Além disso, a gestão de acessos também ajuda a manter a segurança do sistema, evitando acessos não autorizados ou possíveis violações de dados. Isso é essencial para proteger as informações financeiras e administrativas da IEQ e manter a integridade das operações da igreja. Em resumo, o slide Acesso ao Sistema destaca a importância do cadastramento adequado e da gestão eficaz de acessos para garantir a segurança e a integridade das informações da IEQ. Essas práticas ajudam a manter a conformidade com os requisitos e assegurar que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos sistemas, contribuindo para uma administração eclesiástica eficiente e segura. Neste slide, estamos abordando a base legal da IEQ, com ênfase no cumprimento da legislação nacional e das normas brasileiras. Vamos detalhar esses pontos-chave de acordo com o texto apresentado. O cumprimento da legislação nacional é fundamental para qualquer organização, incluindo a IEQ. Isso significa que a igreja está sujeita às leis e regulamentos estabelecidos pelo governo nacional. A observância rigorosa dessas leis é vital para garantir a legalidade das operações da igreja e evitar problemas legais. Isso inclui aspectos como a gestão financeira, a contratação de funcionários, o registro da organização, o pagamento de impostos e outras obrigações legais. Além disso, as normas brasileiras também desempenham um papel importante na administração da IEQ. Essas normas podem variar desde os procedimentos contábeis até as práticas de governança e administração. O respeito às normas brasileiras garante que a IEQ esteja em conformidade com as expectativas e os padrões locais,
o que é essencial para construir a credibilidade da Igreja e manter a transparência em suas operações. A importância de destacar esse ponto em um slide é que ele ressalta o compromisso da IEC em operar de acordo com a lei e os padrões do Brasil. Isso não apenas ajuda a evitar problemas legais, mas também mostra à comunidade e aos membros da Igreja o compromisso da IEC com a integridade e a ética em suas operações. Em resumo, o slide base legal enfatiza a importância do cumprimento da legislação nacional e das normas brasileiras na administração da IEC. Isso demonstra o compromisso da Igreja com a legalidade, a transparência e a ética em suas operações, contribuindo para a construção de uma instituição eclesiástica sólida e confiável. O slide de conclusão é crucial para resumir e destacar os principais pontos apresentados ao longo do capítulo 5. Neste ponto, estamos reunindo todas as informações abordadas para fornecer uma visão geral coesa e memorável. No capítulo 5, discutimos vários tópicos essenciais relacionados à administração eclesiástica na IEC. Começamos com uma análise das relações ministeriais, destacando a importância das designações de postulantes e as categorias ministeriais. Em seguida, exploramos o processo de nomeações, solicitações pela Superintendência Regional, direção de campo e as etapas necessárias para ingresso e ascensão na carreira ministerial. Destacamos o papel fundamental das comissões de relações ministeriais na admissão de postulantes, procedimentos, avaliações e documentação necessária. Além disso, abordamos os requisitos pessoais dos postulantes, que incluem nacionalidade, maioridade, estado civil, vida cristã, conhecimentos bíblicos, aprovação no processo seletivo e documentação pessoal. No tópico seguinte, exploramos a base legal da IEC, enfatizando o cumprimento da legislação nacional e das normas brasileiras. Isso demonstra o compromisso da IEC com a legalidade, a transparência e a ética em suas operações. Finalmente, revisamos a importância do Estatuto, do Regimento Interno e da Declaração de Fé como documentos essenciais que guiam as operações e as crenças da IEC. Além disso, destacamos o papel da Secretaria-Geral de Administração e Finanças na gestão dos cadastros e membresia, na administração geral e no sistema contábil. Portanto, o slide de conclusão reúne esses pontos-chave e ressalta a importância da administração eclesiástica eficiente na IEC. Ao fazê-lo, a IEC reforça seu compromisso com a integridade, transparência e excelência em suas operações. A administração eficaz é essencial para o sucesso e a credibilidade da Igreja, permitindo que ela cumpra sua missão de servir à comunidade e aos membros de maneira eficaz e ética. Alunos e alunas. Primeiramente, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão pela atenção e pelo envolvimento demonstrados durante a apresentação do capítulo 5. É emocionante ver o comprometimento de cada um de vocês com o aprendizado e o crescimento na área da administração eclesiástica na IEC. Seu entusiasmo e dedicação são verdadeiramente inspiradores. Agora, estamos ansiosos para compartilhar mais conhecimento e insights valiosos no próximo vídeo. Vamos explorar o emocionante tópico de plantar igrejas. Sabemos que essa é uma parte fundamental da missão da IEC e que vocês estão prontos para aprender mais sobre como fazer isso com excelência. Antes de seguirmos adiante, queremos pedir um pequeno favor. Se vocês gostaram da apresentação do capítulo 5 e estão ansiosos para o próximo vídeo, por favor, deixem um gostei no vídeo. Isso não apenas nos ajuda a entender o que mais interessa a vocês, mas também fortalece o canal para que possamos continuar compartilhando conteúdo valioso. Para concluir, queremos abençoar a cada um de vocês. Que Deus os guie e os inspire em seu caminho de aprendizado e crescimento. Que vocês continuem a se destacar na administração eclesiástica, capacitados pela sabedoria divina. Agradecemos mais uma vez pelo seu apoio e entusiasmo. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe ricamente.